Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura. Nós vamos falar sobre Balance Scorecard e planejamento orçamentário. Tá? Bom, vamos começar com o planejamento orçamentário para depois chegarmos ao Balance Scorecard, que é uma ferramenta de controle do planejamento orçamentário. Tá? Bom, o planejamento orçamentário ou budget, planejamento anual, planejamento de metas anual, tem um monte de nome aí no mercado, né? Mas quer dizer o orçamento, né? O orçamento organizacional que é dividido por setor, por área, por departamento, por produto, por cliente. Então cada empresa adota um sistema de controle do orçamento dos setores da empresa, né? E esses orçamentos por setores somados vão resultar no orçamento da empresa como um todo, né? Então, normalmente, se inicia um trabalho, um estudo, né, em agosto, setembro, outubro, né, para levantamento de informações, análise de mercado, para chegar até o fim do ano com um orçamento definido por setor, por área e por aí vai, de acordo com a divisão da empresa, né? Com isso, a empresa consegue definir as metas, os objetivos, definir o prazo, né, valores e por aí vai. Tá? Então, a empresa consegue ter um retrato fiel, né, e antecipado do ambiente que ela está e ter um bom controle para ações operacionais da empresa e verificar se a estratégia da empresa, né, está sendo realmente bem implementada ou não. Então é importantíssimo ter esse planejamento orçamentário, esse planejamento anual, esse budget, para que haja um controle efetivo da empresa, né? Bom, como fazer o planejamento orçamentário? Primeiro, né, a administração dispõe de várias ferramentas aí que a gente já falou em outros vídeos, né? Então, análise SWOT, cadeia de valor, né? Posicionamento de mercado, CRM, custeio ABC e custeio padrão. Então, são ferramentas que ajudam o gestor da empresa a identificar o cenário, identificar qual foco que ele deve atuar conforme a perspectiva do cliente, né? Qual que é o posicionamento em relação aos outros concorrentes no setor, como controlar o relacionamento com o seu cliente, como controlar os custos da organização e também como definir indicadores, tá? Então, o Balance Scorecard é uma ferramenta muito utilizada aí para definição de indicadores de desempenho, tá? E é uma ferramenta criada em 84 pelos autores Kaplan e Norton e, por ser muito simples, né, ela passou a ser utilizada no mundo inteiro aí. Existem outros modelos também, mas o Balance Scorecard é um dos modelos mais difundidos aí no mundo inteiro, é bastante simples, vocês vão verificar. Bom, então o planejamento, né, ele começa com a visão estratégica da empresa. Ele também define os números financeiros, tem que ter esse controle, né? O ambiente onde a empresa atua, né? Quais são os objetivos nesse ambiente, né? Em relação ao cliente, tecnologias, concorrentes, produtos e por aí vai, né? Para que ele possa aí atingir o seu objetivo de médio e longo prazo. Tá? Então, o orçamento é muito importante para a empresa ter um controle, né, organizacional e administrativo. Vamos então lembrar um pouquinho o que é essa análise estratégica, né? A análise estratégica começa com a definição da missão, visão da empresa e também valores, né? Tem a análise dos recursos da empresa, quais são as expertises da empresa, né? Análise de ambiente, como a gente também já viu, quais são os fatores do macroambiente, política, economia,
questões sociais, culturais, tecnológicas e por aí vai, né? Também o microambiente, que são os concorrentes, fornecedores, clientes, né? Com base nesse cenário bastante amplo, faz análise SWOT, se define a estratégia da empresa e depois as ferramentas de controle, né? CRM, Balance Scorecard e por aí vai, para se implantar na empresa o planejamento orçamentário. Tá? Então, esse é o processo de administração estratégica, só para a gente lembrar um pouquinho. E eu peguei aqui na internet uma declaração de missão, visão, valores. Eu ocultei o nome da empresa aqui, mas eu achei bastante didático, né? Porque a própria empresa já explica o que é para os funcionários, né? Então eles põem aqui, ó, missão é nossa razão de existir. Aí eles comentam qual que é a missão da empresa. Eles falam, ó, visão é onde queremos chegar, né? Aí vem aqui os valores da empresa, né? Desculpa, a visão da empresa. E também ele fala aqui o que são os valores, ó. Os valores são a base de todos os nossos relacionamentos. Aí fala valores em relação a pessoas, em relação à confiança, ética, responsabilidade, respeito. Então, é uma declaração bastante didática, né? Além de estar bem redigida, tá? Eu achei assim bem redigida e bem didática para que todos os colaboradores entendam o que é e qual o objetivo dessa declaração, né? Tem muita empresa que não torna isso aqui claro e acaba sendo confuso para os funcionários qual o caminho que ela quer chegar, né? Então, se a empresa não consegue nem escrever 3 coisas aqui, que é missão, visão e valores, né? Imagina montar um planejamento orçamentário inteiro, tá? Então, achei esse exemplo aqui bastante didático, mostra como tem que começar aquele processo estratégico que nós vimos, né? Que começa pela visão, missão e valores da empresa, tá? Então, o primeiro passo é esse, tem que ser algo objetivo, didático, claro, para que todo mundo entenda, e a partir daqui a gente começa a análise de cenários e por aí vai, tá? Essa aqui é uma rede de farmácias. Eu achei interessante aí a declaração deles, bem didática, muito bem feita. Bom, falando em controle, principalmente quando se refere a custos, né, que é o nosso objetivo, nós temos o controle contábil, que é feito pelo plano de contas, né? Então, esse plano de contas aqui vai alimentar o balanço da empresa. Nós temos aqui os lançamentos, né, da conta ativo circulante, caixa. Então, nós temos os códigos das contas que vão alimentar o controle contábil, né, que vai alimentar o balanço patrimonial da empresa. Além do controle contábil, nós temos também que ter o controle gerencial, né? O controle gerencial é feito por meio dos centros de custo. Vamos lembrar o que é isso? O centro de custo é a forma como... vamos imaginar que eu tenho um balanço e uma DRE, né? Esse balanço e DRE, no controle contábil, ele é um só para a empresa inteira. Mas eu posso dividir esse balanço e essa DRE em várias partes. Eu posso fragmentar esse balanço, tá, em vários centros de custo, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um balanço, né? Esse quadro aqui seria um balanço completo que representa a empresa inteira. Eu posso dividir esse balanço em pequenos controles, né? Que cada controle é um centro de custo, tá? Então, a soma desses vários centros de custo vão resultar no meu balanço. Porém, eu posso analisar tanto a empresa como um todo por meio do controle contábil do balanço ou por meio do controle gerencial centro de custo, tá? Então, centro de custo é como se eu dividisse o balanço em pequenas partes para que eu pudesse analisar, por exemplo, só um departamento, só a logística, só o financeiro,
só uma região, região Nordeste, região Sul, né? Então, eu posso dividir a empresa, como eu bem entender, para que eu possa ter um controle gerencial melhor, tá? Então, de novo, o controle contábil é feito pelo lançamento no balanço e na DRE, né, por meio do plano de contas, e o controle gerencial a gente faz pelo centro de custo. Ah, então eu tenho que fazer 2 lançamentos? Tem que fazer 2 lançamentos para que você tenha tanto o controle contábil quanto o controle gerencial, ok? Bom, a forma como se divide a empresa, cada uma tem uma, né? Esse aqui é um caso também que eu participei. Nós temos aqui embaixo o controle contábil, né, que representa aquelas contas que nós vimos no plano de contas. E aqui em cima é como foi dividida a empresa, né? Eles dividiram a empresa em Atacado São Paulo, Atacado Pernambuco, né? Filial São Paulo, filial Mogi. Também dividiram em conselho, em logística, em compras, né? Expedição. Então percebam que o centro de custo, né? Eles têm vários centros de custo para que eles possam monitorar cada operação separadamente, tá? Então, para cada operação tem uma DRE, tem um demonstrativo, com entradas, com saídas, com projeção de resultados, desempenho e também indicadores por setor, tá? Então, eu tenho aqui o controle gerencial, que me dá a visão da empresa como um todo, o controle contábil, que me dá a visão da empresa como um todo, né? E o controle gerencial, que são os centros de custo, que eu consigo avaliar cada pedacinho, cada pedaço da empresa, ok? Como a gente mostrou o código do plano de contas, né, que está aqui o código do plano de contas, tá? Nós também temos um código para o lançamento no centro de custo, tá? Então, as duas contas têm que ter um código, né? Então, aqui seria um exemplo de como definir um código, né, no centro de custo. Conforme a divisão que nós fizemos para a empresa, esse código aqui representaria, né, a unidade Mogi das Cruzes, o setor de logística. Esse 4 aqui representa a expedição, né? Esse 1 representa que é um agregado e não é caminhão próprio, né? E o 2, 3, 4 aqui seria o cliente, né? Para qual cliente foi, né? Então perceba que você pode criar um código, pode ter mais casas inclusive aqui, né? Você cria um código para lançamento contábil, assim como já existe o código para... Desculpa. Você cria um código para lançamento gerencial, centro de custo, assim como já existe um código para lançamento contábil, que é o contador que faz o lançamento, tá? Então as duas contas vão ter um código, um para o controle gerencial e outro para o controle contábil, ok? Bom, chegamos então ao nosso querido Balance Scorecard, né? Essa ferramenta se tornou bastante difundida no mundo inteiro, porque ela é bastante fácil de aplicar, né? Os autores definiram que toda empresa tem a área financeira, a área de clientes, né, que é vendas, marketing, área de processos internos, que seria qualidade, produção, engenharia, e a área de pessoas, que é aprendizado e inovação, né? Então, essas 4 áreas são os pilares básicos de toda a empresa, e eles entenderam, né, que as pessoas, que é a área que está embaixo aqui, as pessoas executam processos, né, que são entregues aos clientes, que geram uma remuneração para a empresa, né? Então perceba que há uma ligação entre esses objetivos, né? Da mesma forma que deve haver essa ligação entre os objetivos, entre as ações, os indicadores também têm que ter essa ligação, né? Então, quando você identifica quais são as atividades que compõem
a área de pessoas, né? Quanto essas atividades custam? Como eu posso monitorar ou controlar essas atividades? Né? Então, você vai criar indicadores na perspectiva das pessoas de aprendizado e inovação, né? E esses indicadores vão estar ligados aos processos. Então, obrigatoriamente, havendo um bom desempenho aqui, eu também vou ter um bom desempenho aqui, né? E aqui eu também vou identificar quais são os processos, quais são os objetivos, quais são os indicadores, né? Em cada atividade, né? E essas ações dependem das pessoas, tá? Então, melhorando o desempenho das pessoas, consequentemente eu vou melhorar o desempenho dos processos e tudo isso vai ser monitorado por índices, por indicadores, né? Então a gente consegue, ao implementar esse tipo de controle, primeiro, a gente coloca em um mapa muito simples, muito fácil de ser identificado, quais são as ações, como elas estão interligadas. Eu posso criar mais de um grupo de ações, aqui tem 2 grupos, posso criar 3, 4 grupos de ações que devem estar interligadas, né? Então uma leva a outra. Vou identificar quais são as atividades, quais são os custos de cada atividade, vou identificar quais são os indicadores de controle dessa atividade, né? E caso alguma atividade fique fora do padrão desejado, eu consigo facilmente identificar qual é a área que está com problema na empresa, né? Então, por exemplo, nós também identificamos aqui quais são as atividades, quais são os indicadores, né? Também em relação à área financeira, né? Então, tudo foi mapeado, descrevemos as atividades, quais são os índices, né? Que vão monitorar. E caso algum fique fora da margem desejada, né? A gente pode facilmente automatizar um relatório aqui em algum software ERP ou então no Excel mesmo, né? Que caso aquele indicador fique fora da margem, vai ter um alerta que vai me piscar e vai fazer com que eu faça uma análise em relação se aquela área específica está com problema, né? Então o gestor pode rapidamente direcionar esforços para avaliar se uma área específica está com problema porque aquele indicador apontou um desvio acima do desejado, né? Então o Balance Scorecard é uma ferramenta bastante prática, bastante operacional, que ajuda a ter um controle efetivo das ações na empresa, né? Para a gente ver um exemplo prático aí, né? Eu peguei também um caso aqui da internet, de uma construtora, né? E ele mostra aqui primeiro as 4 áreas, as 4 áreas: financeira, clientes, processos e pessoas, né? Como essas ações estão interligadas, né? Então, igual nós comentamos, capacitar as pessoas, vai desenvolver novas competências que vão levar à excelência no processo produtivo, que vai melhorar a qualidade do produto, que vai vender mais e melhorar as receitas e os lucros da empresa, tá? Então, existe uma lógica nas ações, tá? Para cada ação, igual nós comentei no quadro anterior, né, você vai identificar quais são os objetivos, né? Eu quero motivar mais o pessoal, eu quero treinar mais a equipe, porque eu entendo que assim eu consigo ter uma excelência, né? Eu quero ter maior eficiência nos processos, maior qualidade. Em relação às pessoas da área de marketing, eu quero fidelizar e satisfazer os clientes. Em relação à área financeira, eu quero aumentar o meu share, minha participação do mercado, eu quero crescer no mercado, né? Então você define os objetivos estratégicos e define também quais são os indicadores, né? Então, em relação à motivação do pessoal, eu vou avaliar se o clima organizacional melhorou, né? Em relação a treinar a equipe, eu vou avaliar se a produtividade melhorou, né? Como que eu avalio se o clima organizacional melhorou, né?
Eu posso fazer uma pesquisa mensal, né? Perguntando para os colaboradores como eles se sentem em relação à empresa, né? E definir ali um questionário que vai avaliar mensalmente se isso melhorou ou não, né? Em relação à produtividade, como que eu vou avaliar isso? Eu posso definir uma meta, né? Olha, eu quero melhorar a produtividade em 10%, né? E controlar isso mensalmente. Em relação à excelência na produção, eu posso avaliar, por exemplo, os defeitos, né? Também posso definir um indicador. Eu quero melhorar a eficiência em 10%, melhorar a qualidade em 30%. Então percebam que a gente, primeiro, elabora a estratégia, né? Isso já foi feito pelas áreas de gestão e direção da empresa, né? Aí chega no financeiro ou numa área de controle e é necessário criar os KPIs, os indicadores de desempenho. Então o Balance Scorecard nos ajuda aí a pegar essa estratégia que já está pronta, né? Verificar a relação entre as ações. Pode ser que o gestor também identifique alguma falha lógica na estratégia. O que é uma falha lógica? De repente você vai encontrar alguma ação que está isolada e não tem consequência, né, no processo da empresa. Então, as ações têm que ter um encadeamento lógico. Uma ação tem que levar a outra. Se não houver esse encadeamento, é sinal que essa ação ela está sem sentido na estratégia. Então, pode ser tirada sempre comunicando aos setores competentes, né, sobre essa alteração. Bom, identificou a lógica na ação, na ação estratégica, identificar os objetivos, os indicadores, como que vai ser o controle. Lembrando o 5W2H, eu posso definir aqui quem vai fazer, quando vai ser feito, quanto vai custar. Então perceba que esse quadro aqui é bastante flexível. Você pode incluir outras colunas para você melhorar o seu controle, né? Normalmente esse quadro aqui ele é compartilhado entre gestores, supervisores, para que todos possam saber qual é a sua área, o que ele tem que fazer, quais são os objetivos que ele deve atingir, né? Uma outra dica que os autores desse modelo aqui definiram é: tenha poucos indicadores por área. Então, em relação a pessoas, eu tenho que ter ali 2, 3 indicadores no máximo. Fica fácil a equipe focar em 2 ou 3 metas apenas, né? Em relação a processos internos, eu também tenho 2 indicadores, 2 metas. Em relação a vendas, clientes, olha, eu tenho 3 metas: aumento nas vendas, aumento na satisfação, aumento da retenção, né? Então, quando são até 3 indicadores por área, fica fácil a equipe lembrar isso aqui de pronto, de cabeça, né? E ter um foco maior na execução disso. Quando se definem muitos indicadores para uma pessoa só atender, é praticamente impossível esse colaborador lembrar de tudo. Quando fica algo bastante simples, é mais fácil que haja um foco maior e um resultado melhor em relação a essas ações. Tá? Bom, então exemplos aqui, né? Em relação à área financeira, que indicadores eu posso adotar, né? Aumento do lucro, vendas cruzadas, crescimento do rendimento, melhoria do fluxo de caixa, baixo custo e por aí vai, né? Custo total, desempenho, share, cadeia produtiva, margem de lucro, né? Então são vários os indicadores que você pode adotar em relação à área financeira. Da mesma forma, em relação a clientes, né? Você pode falar que eu quero controlar a participação de mercado, a retenção de clientes, captação, satisfação, lucratividade, né?
Então, cada empresa, lembrando que cada empresa vai definir os seus indicadores, né? Os indicadores que vão apontar se a sua estratégia está sendo bem executada ou não. Então, lembre que o indicador sempre tem que estar de acordo com a estratégia, com a ação, né? Então, lembrando aqui, ó, qual que é a sua ação, né? Qual que é a sua estratégia? Com base nessa estratégia, nós vamos definir quais são os indicadores de controle. Tá? Então, está relacionado aí diretamente, né, à estratégia da empresa. Tá? Então, para ter excelência aqui no caso, eu vou melhorar a qualidade em 30% e vou aumentar a minha eficiência em 10%. Tá? Então, sempre tem que ter essa relação, essa interligação entre as ações e os indicadores, né? Eu só estou pegando aqui exemplos de indicadores. Em relação a processos, né, nós podemos, por exemplo, avaliar inovação, gerenciamento do fornecedor, utilização de ativos, né? Nós temos, inclusive, vários indicadores financeiros que podem ser utilizados aqui também, né? Eu posso pegar um indicador financeiro, lucro em relação aos ativos, né? Vendas em relação aos ativos e fazer também, aplicar aqui um indicador que já é calculado ali matematicamente, já tem a formulinha pronta e posso aplicar aqui também. Mas eu não preciso me ater apenas aos indicadores financeiros que já existem. Eu posso criar outros indicadores também, né? Eu posso avaliar, por exemplo, a segurança, os canais de gerenciamento, né? Equipamentos atualizados, novos e por aí vai, né? Então, é uma ferramenta bastante flexível, onde você pode identificar aí quais indicadores que vão monitorar se a sua estratégia está adequada ou não. Em relação às pessoas, ó, alinhamento dos trabalhadores. Os trabalhadores conhecem a missão, visão, valores, as estratégias da empresa, né? Uma vez eu fui, só contar um caso interessante, eu fui numa rede de varejo, uma rede grande de varejo, e eu flaguei o supervisor sabatinando um dos funcionários do corredor, né? Ele tinha uma prancheta na mão e ele perguntou assim pro repositor dele de gôndola, né? Quais são os objetivos da empresa? Alguma coisa assim, né? Então ele fez uma sabatina ali no meio do corredor, né, para verificar se o trabalhador estava alinhado em relação às estratégias da empresa, né? Então você pode criar formas de avaliação, né? Acesso à informação, cultura de desempenho, envolvimento, retenção, clima, né? Ou seja, você pode criar um indicador que você bem entender, desde que você perceba que isso está alinhado com as suas ações estratégicas, né? E esse indicador vai contribuir para que você tenha um controle efetivo aí da operação, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, isso aqui é um texto. A Mobil foi uma das primeiras empresas a aplicar esse modelo de Balance Scorecard, né? Nós não vamos ler o texto inteiro porque é muito longo, mas eu vou apenas grifar algumas partes que evidenciam aí como a Mobil aplicou esse modelo, né? Primeiro, eles dividiram em 4 grupos de indicadores. Nós vamos reparar aqui, ó, perspectiva financeira, né? Foi o primeiro grupo. Aí nós temos aqui embaixo perspectiva do cliente, né? Perspectiva de processos e negócios internos e perspectiva de aprendizado e crescimento, né? E para cada área, vamos pegar aqui só a financeira para a gente, que é o nosso foco, né? Eles deixam bem claro aqui quais são os objetivos, ó. Então ele fala que eles querem crescer 6 a 7%, de 6 a 7% para 12% em 3 anos. Então já definem a meta estratégica, né? Eles também citam como eles querem chegar lá
Então, através da produtividade e do crescimento, né? A produtividade vai ser controlada como? Né? Aí eles citam aqui, a produtividade abrange dois componentes, redução de custo e uso dos ativos. Tá? A redução de custo, eles vão controlar pela despesa de caixa em comparação com as do setor. Tá? E a produtividade, ele vai controlar verificando se a empresa consegue crescer sem ampliar a base de ativos. Ou seja, eu consigo faturar mais sem aumentar meus ativos? Então, perceberam? Aqui eles falam onde eu quero chegar, de 6% a 7% para 12%, quais são as ações. Para uma ação apenas, eles falam como controlar, pela redução de custo e pelo uso do ativo. E eles citam qual que vai ser o controle. A redução de custo, eu vou comparar a despesa de caixa, e o uso dos ativos, eu vou dividir a receita por ativo. Né? Então você tem aquele nosso quadro, né? Deixa eu apagar aqui. Aquele nosso quadro, né? Bem detalhado, informando. Na área financeira, eles têm dois objetivos. Né? Ele fala para cada objetivo o que vai ser feito, como que vai ser controlado. Né? Então eles têm lá, percebam que é bem mais complexa. Né? A gente pegou só um trechinho, já tinha lá 3 ou 4 indicadores aqui. Né? Então é o máximo que deve chegar, 3 ou 4 indicadores por setor, para que fique fácil o controle. Né? E eles também citam, incluem outras colunas aqui, citando quem vai fazer o controle, quando vai ser feito. Né? Então, nós podemos pegar aqui no texto. Né? Então, eles falam aqui ó, que a venda, né, nas lojas de conveniência dos postos de gasolina estava caindo, e eles queriam aumentar as fontes de receita vendendo produtos ou serviços que não fosse apenas gasolina. Né? Então eles queriam aumentar lavagem de carro, lubrificante, troca de óleo. Né? Então eles dão a receitinha de o que vai ser feito, quando vai ser feito, o que vai ser controlado, né? Quem vai fazer esse controle. Eles segmentam o mercado. Né? Então fica uma estratégia bem detalhada, né? Bem didática. Qualquer gestor que pega esse texto, ou pega, melhor ainda, pega um quadro como esse, né? Consegue facilmente identificar o que tem que ser feito, quando, como, qual percentual, quem vai controlar e por aí vai. Né? Então, esse é o Balance Scorecard, uma ferramenta criada em década de 80, muito usada no mundo inteiro e facilita bastante o controle operacional, porque define os indicadores por área e por objetivo, de modo a facilitar o controle e também a implementação da estratégia na empresa. Ok? Então esse foi o Balance Scorecard e o planejamento orçamentário. Espero que tenha ajudado vocês aí. Ficamos por aqui. Obrigado.